Olá, olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao podcast de hoje. O nosso tema hoje é voluntariado na oncologia. Eu sou a Vânia Castanheira, sou Medical and Lifestyle Medicine Coach, autora dos livros O Câncer Foi Minha Cura e Por que Andamos Tão Exaustos, um guia prático para vencer o burnout e ser feliz no trabalho. Eu tive câncer em 2013 e sou voluntária na saúde e oncologia desde então e voluntária deste congresso há 7 anos. E trago aqui 3 convidados comigo também que brilham nesse quesito voluntariado na oncologia. Então temos o Vinícius Imbrão, que é professor de educação física, jornalista, palestrante e teve câncer de testículo, o que o trouxe para o ativismo e voluntariado em oncologia. A Luciana Lobo, que é professora de yoga, meditação e mestre em ciências biológicas e microbiologia. É fundadora do Instituto Zen Câncer, teve câncer de mama em 2017 e conciliou os tratamentos de quimioterapia com atividades de práticas integrativas e complementares. Isso deu origem ao Instituto Zen Câncer no Brasil e em Portugal. E temos a Fernanda Vieira, que é gerente-geral do INCA Voluntário, área de ações voluntárias do Instituto Nacional do Câncer, gestora do terceiro setor e jornalista. Estamos aqui, quero perguntar para os meus convidados o que eles acham que é tão importante, por que é tão importante o voluntariado nessa área da oncologia. Quem quer começar? Podemos. Bem, eu vou falar da minha experiência pessoal, né? O que me chamou, assim. O voluntariado, sem dúvida nenhuma, é importante porque qualquer ajuda é bem-vinda, né? Em qualquer tipo de ação, seja uma ação social, enfim, em catástrofes, seja no que for, eu acho que o voluntariado é indiscutível a importância. Mas no meu caso, no meu câncer, né, em 2014, quando eu tive, eu recebi tanto carinho, tanto apoio de tanta gente, e aí, quando aquilo foi tão positivo, foi tão bom para mim, que eu senti uma necessidade, uma obrigação, assim, mas uma obrigação boa de retribuir isso de alguma forma. Então, eu venho retribuindo desde então, não paro mais. E eu acho que é isso, é contagioso, né? O trabalho voluntário é contagioso em qualquer esfera. É incrível, né, Zimbrão, porque eu me sinto exatamente da mesma forma. Entrei para o voluntariado por acaso, né, com uma sensação de urgência de compartilhar aquilo que eu estava aprendendo, como uma necessidade, uma obrigação de informar as pessoas. E esse carinho e esses feedbacks e pessoas dizendo que estava salvando vidas foram um retroalimento, não é, também para a minha cura, para o meu tratamento e melhorou o meu bem-estar, a minha saúde, né, e aí a gente vem fazendo isso desde então, não é, contribuindo com isso. Exatamente. Legal. Então, a minha história também é parecida, né? Eu, como paciente oncológica, me beneficiava das práticas integrativas e complementares. E tinham 2 professores de yoga, o Daniel e a Adriana, que iam gratuitamente na minha casa oferecer práticas de relaxamento durante meu tratamento. Eles eram meus amigos. E quando eu terminei meu tratamento, eu tive um tratamento maravilhoso em termos de autocuidado, mas as pessoas não têm acesso a isso. Como é que eu posso fazer com que as pessoas tenham acesso a essas práticas gratuitamente? E aí eu fui a primeira voluntária na época era Projetos em Câncer, né, de fazer com que as pessoas pudessem passar por isso de uma forma mais leve, focando no seu autocuidado, mas também tendo ferramentas ferramentas internas para poder lidar, né, com todo o processo. E aí as pessoas começaram a olhar, vendo que era possível fazer, era possível doar e oferecer o conhecimento que elas tinham de práticas integrativas, e a rede começou a ser formada, né? Sim. Então hoje o Zen Câncer ele não vive sem voluntário, ele vive sem dinheiro, infelizmente, né? Porque nem sempre as doações chegam, mas sem voluntário ele não funcionaria. Então é fundamental. E mais importante, né? A gente ganha muito mais do que a gente dá. Muito mais. Eu aprendo muito mais do que ensino e ganho muito mais do que eu dou também. Maravilha. E quantas pessoas têm voluntários no Zen Câncer hoje? Olha, no total histórico de voluntários no Instituto, a gente perdeu alguns voluntários por conta do término da pandemia, as pessoas voltaram às suas rotinas, não estavam mais em casa, né, com aquela disponibilidade. Hoje, ativos no Instituto, são 130 voluntários ativos, só no Brasil. E em Portugal, a gente já tem 40 voluntários também. E no total histórico são 250. Olha que legal. Olha que legado. É incrível. Incrível mesmo. E quantas pessoas isso impacta, não é? Muito. Já disse, são esses voluntários todos, né? Quantas pessoas isso impacta. E Fernanda, qual a sua experiência no INCA voluntário? Eu trabalho há 25 anos lá no INCA, né? E desde 2014 eu estou no INCA voluntário. Experiência incrível poder gerenciar essa turma do bem, né? Que são maravilhosos, né? O voluntariado é a alma da instituição, né? Então, na pandemia a gente teve que dar uma parada, né? Porque pelos motivos óbvios, né? Por segurança das pessoas, né?
E desde que a pandemia acabou, os profissionais ficavam, cadê os voluntários? Quando é que eles vão voltar? Assim, e é incrível, porque nós éramos 500, né? A gente agora está buscando recrutamento, né? Agora nós temos cerca de 250 pessoas voluntárias, são 5 unidades hospitalares. E é incrível o trabalho que eles desenvolvem. O paciente chega na instituição sem saber muito o que esperar, né? A instituição, a gente brinca que é uma selva de pedra, né? E aí ele chega lá, ele encontra o apoio, ele encontra o carinho, o voluntário que acolhe aquele paciente quando ele chega, que acompanha muitas vezes. Às vezes a gente recebe um paciente que não sabe, às vezes, nem ler. E aí esse voluntário, ele está ali para prestar esse carinho, essa solidariedade. E o que eu falo, né? Vocês atuam com amor. Né? Vocês não estão ali por nenhuma questão financeira, vocês estão ali porque vocês têm amor à causa, amor aos pacientes. Então é incrível como a dedicação de tantas pessoas move um mundo de solidariedade, um mundo de amor. Sim, incrível, incrível. E quais são as atividades, as práticas que o INCA voluntário mais atua? Nós temos desde apoio para os pacientes que estão em vulnerabilidade social, até atividades de cultura e lazer, parcerias como a gente tem com o Zen Câncer, que leva práticas de relaxamento não só para os pacientes como para os acompanhantes. Temos relatos incríveis, né? De mães que chegam lá com o diagnóstico dos filhos e aí chega numa prática de relaxamento, às vezes elas estão nervosas, isso melhora a qualidade de vida. Então, toda essa atividade de humanização, qualidade de vida, apoio para a continuação do tratamento, tudo isso a gente faz lá no INCA Voluntário, um trabalho maravilhoso. Muito legal. E como é que as pessoas podem, se alguém, né, for diagnosticado com câncer, estiver passando pelo câncer nesse momento, como é que pode usufruir tanto do INCA Voluntário como do Instituto Zen Câncer? Lá no INCA Voluntário, a gente dá o apoio aos pacientes que estão em tratamento no INCA, né? E eles, gratuitamente, eles vão até as nossas unidades hospitalares e lá eles obtêm as informações e como que eles podem participar de todos os programas gratuitamente. A gente não cobra por nada, a gente dá várias ajudas também, então esse apoio é totalmente gratuito. É só a pessoa chegar na nossa sala que a gente vai orientar, vai ser orientado por um voluntário. Não, tem até cafezinho e biscoitinho para quem chega sem tomar café da manhã. É muito lindo o trabalho. Eu tô lá, acompanho, é demais. Sim. Os voluntários são maravilhosos. E a Lu pode falar um pouquinho mais, né, Lu? Como é que chega no Zen Câncer? Porque, assim, todos os voluntários do Zen Câncer acabam também sendo voluntários do INCA, né? Porque estão lá fazendo uma prática com os pacientes e com os acompanhantes. E também, a gente, esse ano começou um projeto muito legal, que é Cuidar de Quem Cuida. E aí o Zen Câncer está apoiando a gente nesse projeto, que é cuidar dos profissionais de saúde. Importantíssimo, tanto profissionais de saúde como também os cuidadores, não é? Então, os familiares, que é o que a gente faz com as mães, as é? crianças, né? Oculto, sim. Em tratamento. O Zen Câncer, é importante lembrar que ele não é somente para quem teve câncer de mama. Então, se a pessoa receber um diagnóstico de câncer, ou ela já teve um diagnóstico, já tratou, mas descobriu que existe um Zen Câncer, ela pode entrar em qualquer fase, mesmo tendo terminado o tratamento 10 anos depois, porque muitas vezes vem o medo e a insegurança de ter uma recidiva. E o Zen Câncer ajuda as pessoas a organizarem um pouco essas emoções, a ressignificar o processo, tornar o processo mais leve. Então, qualquer pessoa pode fazer parte do Zen Câncer, né? Qualquer paciente oncológico. Dentro do INCA, a gente atua, então, com as mães das crianças em tratamento, com os acompanhantes, não somente mães, às vezes tem pais, poucos, mas tem pais, avós também, tem bastante tias. E os profissionais de saúde e também os pacientes do ambulatório. A gente atende lá com voluntários. São todos voluntários, né, treinados, capacitados para poderem atuar. A gente, inclusive, lê o manual do INCA Voluntário para poder adequar os nossos voluntários também para atuarem seguindo as regras do próprio INCA Voluntário. Sim. Agora, para ser voluntário, para participar, né, um paciente oncológico que queira se beneficiar do Zen Câncer, ele só precisa entrar em contato com a gente e ele vai preencher uma ficha, um Qual é formulário. que é o contato? Pode deixar. A gente pode entrar nas nossas redes sociais e mandar mensagem que a gente vai receber. Então, pode entrar no Instagram, seguir. Então, é Instituto Zen Câncer, tá? Se você estiver em Portugal, então é portugal.zencâncer, que a gente também tem um núcleo de acolhimento para pessoas que estão em Portugal. E para quem quer ser voluntário, é voluntariado@Instituto Zen Câncer. Não, mudou, gente, desculpa. É voluntariado@brasil.zencâncer.org. Quem quiser ser voluntário lá no INCA Voluntário, é só acessar incavoluntario.org.br e seguir a gente nas redes sociais, @INCA Voluntário. Nós temos Instagram, Facebook, segue. E vai ser muito bem-vindo, porque nós estamos precisando de voluntários. Ó, tá aí, fica a dica, hein? Muito bom. Eu não tenho... eu sou voluntário, na verdade, né? Então, assim, eu sou voluntário do Instituto Lado a Lado, que é responsável pela campanha do Novembro Azul no Brasil, entre outras ações relacionadas à saúde, enfim, principalmente à saúde do homem. Eu tenho um movimento, Viver Inspira Cura, que é um movimento que eu criei desde o meu tratamento, e aí eu faço eventos pontuais
principalmente no novembro, arrecadando fundos para o Instituto, dando palestra para pacientes em hospitais ou instituições, enfim. É um movimento em que eu me voluntario. Pode assim, colocar yoga lá, hein? Pode chamar a gente. Sim. E o mais Yoga legal... é vida, yoga, meditação. A gente já fez aulões de funcional e tal, enfim. Tudo relacionado à atividade física é muito bem-vinda também, bem-vindo. E o grande, assim, vocês estão falando dessa questão do voluntariado, né? Eu acho que não só o aspecto da gente acolher e ajudar pacientes em tratamento, eu acho que o voluntariado também, ele amplia e mostra uma percepção, uma visão de que as pessoas se curam do câncer, de que o câncer não é uma sentença. Então, assim, quanto mais voluntários, eu acho que mais notícias boas chegam, né? Mais pessoas conhecendo porque a gente só vê o lado ruim, né? O câncer e tal, tem uma coisa mórbida por trás da palavra. E quando você vê muitas pessoas ajudando, sendo voluntárias e tal, você amplia isso também, essa voz e essa mensagem positiva. Então, eu acho que tem esse aspecto também, né? Da gente proliferar que câncer é uma doença como outra qualquer e a gente pode cuidar, pode tratar, enfim, eu acho que isso é Tirar legal. o estigma, né? Tirar o estigma. E é verdade falar sobre isso, porque no Zen Câncer eu tenho voluntários que falam, Lu, com crianças eu não consigo. Eu falei, não tem problema, então vamos trabalhar com as os mães adultos. das crianças. E a gente faz um trabalho até muito bonito, né? A gente vai no leito para chamar as mães para poderem fazer as práticas. E quando as mães não podem sair do leito, porque elas estão com crianças pequenas e elas não podem ficar sozinhas, a gente faz um relaxamento ali, no leito, ao lado da criança. Então é uma legal experiência porque transformadora. a pessoa não precisa mudar a vida toda para poder ter mais práticas de bem-estar. Não é? São pequenas coisas, né, que podem colocar A gente quer no dia a dia. sensibilizar, a gente quer mostrar através de uma prática curta, às vezes de 15, 20 minutos, que tem um benefício e ao sentir, experimentar aquele nível de relaxamento no corpo, ela vai querer mais daquilo. Sim, mas se ela exatamente. nunca experimentou, ela não sabe nem que... Sim. E sair um pouco Faz- daquele modo de sobrevivência, né? Tá cuidando de um Exatamente. filho doente. Pode sair do modo de sobrevivência mesmo ainda tendo que cuidar do filho, vai conseguir cuidar muito melhor. E é muito legal, lembrando também que você estava falando, que falar sobre a experiência pessoal, né, isso vai desestigmatizando Conforta, né? o câncer. Né? No seu caso, foi um câncer de testículo num homem que faz esporte pra caramba, na casa dos 30 anos, né, quando você teve o câncer, e que é possível e tá vivo e tá bem, não é? Sim. Então, são coisas que às vezes as pessoas não falam. Né? Eu vejo hoje em dia ainda clientes minhas que falam, não, ninguém sabe que eu estou com câncer. Né? De 30 anos, de 20 e muitos anos, ninguém sabe, eu não quero que ninguém saiba que eu estou com câncer. Eu mesma, quando tive há quase 11 anos, eu lembro que eu fui comprar 2 perucas. Então, essa é peruca para eu cortar primeiro porque meu cabelo era muito comprido, depois uma outra peruca que é para o cabelo mais curto. Mal sabia onde eu estava entrando, que ia andar careca, né? Aí com a minha imagem, aprender a usar lenços, né? Que ideia que eu tinha, mas no fundo eu tinha ali alguma crença que estava ali escondida. Não, ninguém vai saber que eu estou passando pelo câncer e eu vou trabalhar, fazer tudo normalmente e ninguém vai saber. Que ingenuidade, não é? Então, é bom a gente compartilhar as nossas experiências, aquilo que nos faz bem e tudo para dizer, o câncer entra nas nossas casas, não é? Sim. E acho também uma coisa legal, uma contribuição da neurociência aqui para esse aspecto do voluntariado, é que tem 2 coisas que trazem bem-estar ao nosso cérebro. Uma delas é fazer parte de uma causa, e outra é o altruísmo. Né? Fazer parte de uma causa, algo que seja maior do que nós, que não seja só pelo benefício próprio, se bem que a gente sente benefício porque a gente sente o bem-estar, é tal coisa, a gente doa e a gente ganha mais ainda. Sim. Mas o fazer parte de alguma coisa maior do que nós, né, para além de nós mesmos, e o maior do que nós não precisa ser pelo mundo, uma coisa gigante, pode ser pelo nosso bairro, a nossa comunidade, né, o nosso grupo ali pequeno, ou pode ser uma coisa grande. Fazer algo para alguém que esteja precisando de alguma coisa, porque fazer algo maior ativa partes do nosso cérebro, na base do nosso cérebro, que são responsáveis pelo prazer. Né, pelo prazer e pelo bem-estar. São as mesmas partes que são ativadas quando se consome droga, álcool, alguma comida hiperpalatável. Né? Então, a gente consegue ativar essas partes também fazendo bem. Né? Então, por que não, né, tentar aos poucos, né, fazer algumas substituições? Né? A gente, hoje em dia, está tão viciado, né, em dopamina, em coisas que nos tragam prazeres tão rápidos e tão altos, e a gente pode buscar isso contribuindo também para a nossa sociedade. Né? Então,
E a ciência é incrível você dizer isso, porque os relatos que eu escuto dos voluntários é exatamente esse. Eu falo, gente, mas o que vocês estão fazendo aqui? Vocês deixam a casa de vocês, vêm para cá por 4 horas, ficar com pessoas que vocês não conhecem, e todos eles dizem a mesma coisa. É unânime. Faz mais bem para mim do que eu faço para o próximo. Então, eu saio daqui melhor do que eu entrei. Então, às vezes eu saio de casa, eu reclamo que a condução estava cheia, eu reclamo que está calor, e quando eu entro aqui, parece que muda, meu mindset muda. Então, eu penso, nossa, como é bom estar aqui. Então, às vezes, a pessoa fala assim, a gente teve agora, dia 28 de agosto, foi o Dia Nacional do Voluntariado, e os voluntários falaram sobre as suas experiências, e eles falavam sobre isso. Pode mexer em qualquer dia, eu tenho que marcar uma consulta, eu marco qualquer dia, menos no dia que eu venho para o INCA. O dia que eu venho para o INCA é sagrado, porque faz mais bem para mim do que o que eu faço aqui. Então, inclusive, a gente tem voluntários que querem ficar mais tempo do que, às vezes, até o permitido, né? E eles vão ficando, e vão trabalhando, e vão ajudando. Então, assim, a ciência traz isso, mas, às vezes, mesmo sem a ciência, a gente consegue ter essa percepção de que fazer o bem faz bem. Mas é interessante que a ciência vem comprovar que fazer bem faz bem. É isso. Né? Então, acho que essa é uma boa conclusão aqui da nossa conversa. Fazer bem faz bem, e a ciência comprova. Mesmo... Né? A gente gosta de parte humana, não é? Gosta de... Sim, mesmo se você for um pouco egoísta, você vai querer ser voluntário, porque você vai fazer bem a você mesmo. Assim. Eu até às vezes brinco, tipo, altruísmo não existe. Como assim altruísmo não existe? Não, te faz bem, tem uma troca, não tem? Sim. Você tem um benefício. Troca. Então, o altruísmo per se, não é como a gente gosta de chamar aqui, não, eu faço bem, mas não quero que ninguém saiba, tá? Ninguém precisa saber, mas você se sente bem por fazer isso, então tem uma troca. Como tem um ganho, né? então faz bem, e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Acho que tá na hora, né, a gente tirar também uma série de preconceitos, e que tá tudo bem se sentir bem fazendo bem, né? Isso não invalida, não é? Então, mas se todos nós fizéssemos um pouquinho desse bem, a gente está contribuindo, né, para um mundo um pouquinho melhor, que eu acho que isso é que a gente tem que... E eu sempre digo assim para os nossos voluntários que assim, é a humanidade que existe em mim conectando com a humanidade que existe em você, né? Você se colocar no lugar do outro e entender, se eu estivesse no lugar dessa pessoa agora, como é que eu gostaria de ser tratada? Sim. Então, qualquer coisa que a gente possa fazer dentro do ambiente hospitalar, que no caso do INCA, ou fora, para poder ajudar aquela pessoa a aliviar um pouco o peso do que ela carrega, isso é impagável. E aí não, só para concluir, porque às vezes as pessoas falam assim, tem gente nos Encans que poderia pagar as práticas que a gente oferece gratuitamente, mas aí muda a relação, vira uma relação de prestação de serviço. Muda completamente a relação do voluntário com o paciente e do paciente com o voluntário, mesmo que ele pagasse 10, 15 reais. Então, nos Encans tudo é de graça. Se a pessoa quiser fazer alguma doação, ela doa, mas sem nenhuma obrigatoriedade de doar nada para os Encans. Tá? Isso é maravilhoso. E só lembrando que a gente está, obviamente, falando aqui de voluntariado na oncologia, mas quem opta por fazer um trabalho voluntário pode procurar qualquer causa Qualquer causa, exatamente. Né? Qualquer coisa. E pode ser uma coisa pequena no bairro, pode ser no bairro, pode ser no prédio, no condomínio. Né? A gente não precisa pensar, que causas é que eu vou me juntar, né? E olhar na internet e ver as instituições grandes. Pode ser nos lugares pequenos, a menor coisa, né? Mas tem que ter comprometimento. Sim, muitas eu acho que aí também é uma questão muito importante, isso, que é o comprometimento. Porque às vezes a pessoa eu vou me doar, não, mas hoje não me dá jeito. Aí na semana que vem, não, porque eu vou sair, tenho uma festa, não sei. Não, tem que ter comprometimento. Não, e o INCA, o voluntário, tem um critério bem rigoroso de seleção, eu sei, um processo longo de seleção, e também de comprometimento, né? E os Encâncer também. Então, a gente também se inspira, né, nos institutos que têm há mais tempo. O INCA acabou de fazer aniversário de quantos anos? 20 anos. 20 anos de experiência. Os Encâncer está fazendo 5 anos ainda, um bebê instituto. Sim. Mas a gente se inspira nisso para que, eu sempre falo, olha, internamente a gente pode não estar conseguindo dar conta de tudo, mas se a gente prometeu que tem uma aula de yoga naquele horário, tem que ter aquela aula de yoga naquele horário, porque o paciente se organizou para isso. E tem uma expectativa que é criada. Eu lembro durante a pandemia, eu fiz durante a pandemia inteira voluntariado no CVV, né, de apoio. Então era tão rígido, e foi uma formação também tão rígida, que eu achei aquilo muito bom, e tem que ser feito assim mesmo, que é para ter o comprometimento. Exatamente. A pessoa está ali naquelas ligações, aquele horário é seu. Você precisa estar lá aquelas 4 horas por semana para você atender, porque as pessoas estão contando com você. Né? Então aquilo é muito importante, esse comprometimento. Então fica a mensagem, né? Fica a mensagem para... Aliás, gostaria que cada um de vocês, a gente já deixou aqui várias mensagens, né? Então, fazer o bem faz bem, fazer o voluntariado, seja voluntariado, fazer o bem em coisas pequenas, né? No seu dia a dia, na sua comunidade, no seu condomínio,
mas com comprometimento. E as empresas também, né, Vânia? Acho que vale a pena lembrar que as empresas podem fazer pro bonos para os institutos menores. Agências de comunicação. A gente sempre precisa de ajuda com informática, com redes sociais. Tem um espaço administrativo grande que a gente precisa. Todo apoio bem-vindo, todo apoio. Então, as empresas podem trazer essa expertise para a gente, que é super bem-vindo, né? Então, todos os conhecimentos são válidos, não é dentro de uma instituição. Porque é interessante falar isso, informática, né, serviço técnico, redes sociais, isso também precisa, tudo isso precisa. Então, verdade. Com certeza, alguma coisa que você tenha, algum dom, alguma habilidade que você tem vai ser útil, seja no INCA, no Instituto Sem Câncer, seja no Instituto Lado a Lado. Instituto Lado a Lado, qualquer um, né? Sentir o que é que bate no seu coração, o que é que faz sentido para você e poder contribuir. Quero agradecer aqui, não sei se alguém quer deixar mais alguma mensagem, alguma palavra. Seja voluntário. Boa, muito obrigada. Solidariedade. Compaixão. Muito obrigada, Zimbrão. Muito obrigada, Luciana. Obrigada, Fernanda. Obrigada. E que essa rede de voluntariado possa crescer cada vez mais. E muito obrigada a você que está aí nos escutando. E se quiser contribuir do seu jeito, da sua forma, é sempre bem-vindo.